Amado, eu pedi a Deus uma palavra, Ele me deu uma palavra, eu quero compartilhar contigo. Se você quiser anotar, o tema da minha palavra é um tema simples, mas tem muito poder. É um tema simples, mas muitas pessoas não entendem e têm dificuldade de praticar. Anote: aprenda a amar o seu próximo como você ama a Deus. Repita comigo: aprendam a amar o seu próximo como você ama a Deus. Quantos aqui ama a Deus? E quem ama o seu próximo? Abre a tua Bíblia em Lucas capítulo 10, e nós vamos ler o versículo 25. Lucas capítulo 10, 25 conta uma parábola do bom samaritano. Eu já vi muitas pessoas pregando essa palavra, mas num contexto errado. E hoje eu quero trazer para vocês a essência dessa palavra. Por que é importante nós amar o próximo? Por que Deus colocou esse mandamento como um dos primeiros? Lucas 10, versículo 25, diz assim, versos 25: uma certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova. Repita comigo: levantou-se para pôr Jesus à prova. Quem quer colocar Jesus à prova? Um perito na lei, ou seja, um sacerdote, um mestre da lei, dizendo assim: mestre, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. E como é que você a lê? Ele respondeu: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, e de todas as suas forças, e de todo o seu entendimento, e ame o seu próximo como a si mesmo. Todos repita comigo: ame o seu próximo. Mais forte: ame o seu próximo como a si mesmo. E Jesus disse: você respondeu corretamente, faça isso e viverás. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu e disse-lhe: um homem descia de Jerusalém a Jericó e caiu nas mãos dos ladrões, os quais despojaram, espancando-o e retirando, deixando semi-morto. Aconteceu, estando descendo pela mesma estrada, um sacerdote, e quando viu o homem, passou pelo outro lado. Verso 32: assim também um levita, quando chegou no lugar, viu e passou pelo outro lado. Verso 33: mas um samaritano, estando de viagem, repita comigo: estando de viagem, chegou aonde se encontrava o homem, e quando o viu, teve piedade dele, aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nela vinho e azeite. Depois colocou sobre o seu próprio animal e levou para a hospedaria e cuidou dele. Todos vocês repitam comigo: o levou para a hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse-lhe: cuide dele, e quando eu voltar, pagarei todas as despesas que você teve. Verso 36: qual desses 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu na mão dos assaltantes? Verso 37: aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito da lei. Jesus disse para ele: vá e faça
o mesmo. Quantos podem dar uma salva de palmas para essa palavra em nome de Jesus? Quando a gente lê esse versículo de Lucas capítulo 10, versos 23 em diante, dá para nós entendermos que Jesus parece estar falando de bondade, parece que Jesus está falando de caridade. Só que quando você lê o contexto da palavra, Jesus não está falando de caridade, Jesus não está falando de bondade, porque a Bíblia fala que esse perito na lei, esse mestre da lei, esse doutor da lei, está querendo colocar Jesus à prova. Então a essência da palavra é para colocar Jesus à prova. É para colocar Jesus à prova. O doutor da lei, ele não quer aprender. O doutor da lei, ele não quer ser ensinado. O doutor da lei está desprezando o nosso Jesus. Porque o nosso Jesus, quando ele andava sobre essa terra, ele tinha roupas humildes. Ele andava com os humildes. Ele aliviava as almas dos humildes. Ele mesmo disse: venha até mim e aprenda comigo, porque eu sou humilde e manso de coração. Porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. O perito da lei está meio enciumado, está procurando meio de encontrar um erro em Jesus. Mas só que ninguém tem conhecimento suficiente para encontrar erro em Deus. Ninguém tem conhecimento suficiente para pôr Deus à prova. Sabe por quê? Porque Deus é Deus e Ele não erra. Ele não erra. Ele não erra. Deixa eu te falar uma coisa. Se você não tem humildade para aprender com Deus, o diabo já está pronto para ser o seu professor. Nós precisamos aprender. E para aprender precisamos ter humildade. Mas esse perito na lei, ele não tem humildade. Ele quer pôr Jesus à prova. E Jesus passa a contar uma história. Jesus passa a contar uma parábola. Isso não quer dizer que isso foi fatos reais. É apenas uma história para trazer uma reflexão àquele sacerdote com o coração maldoso. Quem está me entendendo aqui, igreja? E ele conta a história. E que história que ele começa a contar? Primeiro, ele conta uma parábola de um homem que descia de Jerusalém para Jericó. O que representa Jerusalém? Representa a igreja. Jerusalém representa a cidade da proteção, a cidade do pão. E esse homem, a Bíblia fala que estava vindo de Jerusalém, indo para Jericó. Talvez esse homem for adorar a Deus, for oferecer uma oferta a Deus, for oferecer seus louvores a Deus. Mas saindo da igreja, ele foi assaltado. Além de ser assaltado, este homem, ele foi espancado. Às vezes, meu irmão, às vezes nós estamos vindo para a igreja, fazendo nossa campanha, buscando fé. Mas às vezes, no caminho da igreja, ou saindo da igreja, sempre o inimigo vai querer roubar a nossa fé. Sempre vai querer botar um empecilho nas nossas vidas, para que você não termine aquilo que você começou. Mas eu estou aqui para te falar aqui uma coisa: o que você começou, Deus vai dar força para você terminar. E a Bíblia fala que esse homem ficou pelo meio do caminho. Ficou sozinho pelo meio do caminho. Além de ser roubado, ele foi espancado e deixando ele quase morto. Jesus não tirou você do mundo e te colocando na igreja para você ficar no meio do caminho. Se você está passando dificuldade, mesmo estando dentro da igreja, fica tranquilo, o bom samaritano, ele vai passar por ti e vai te ajudar.
Ele vai ajudar. Ele não tirou você do mundo para deixar você pelo meio do caminho, não. Mas a Bíblia fala que passou um sacerdote. Um sacerdote. Vamos falar um pouco sobre sacerdote. Numa escala espiritual, numa escala ministerial, quem é um sacerdote? Vamos aqui para a igreja. Na igreja nós temos membros. Depois dos membros nós temos quem? Nós temos diáconos. Nós temos obreiros. Nós temos missionário, eu quero ouvir um amém. Nós temos os pastores abençoados. Nós temos bispos abençoados. E o que está passando agora? Primeiro passa um sacerdote. Numa escala ministerial, está passando quem? Alguém que tem autoridade máxima. Passa um bispo por aquele caminho. Vê alguém ali precisando de ajuda, sangrando. A Bíblia fala que esse sacerdote, ele passa pelo outro lado, mas não estende a sua mão para ajudar o próximo. Por quê? Por quê? E a Bíblia fala, de igual modo, passa um levita. Quem é o levita agora, numa escala ministerial? É simples, é só você estudar o que um levita faz. Qual é a função de um levita? É louvar a Deus, é adorar a Deus, é buscar a presença de Deus. Quando o louvor toca, os levitas começam a cantar, começam a adorar, a presença do Espírito Santo começa a descer sobre a igreja. E tem manifestação maravilhosa, tem cura, tem arrependimento, porque essa é a função do levita. Mas o que dá para entender aqui, igreja, sabe o que é? Que esse levita também não ajuda aquele homem que está no meio do caminho. Alguém já ficou pelo meio do caminho abandonado, precisando de uma ajuda? Eu já fiquei pelo meio do caminho, sabia disso? Quem já ficou também? Mas deixa eu te falar aqui uma coisa: Deus sempre vai mandar um bom samaritano te ajudar. Deus nunca se esquece de você. E esse levita representa quem? Representa a igreja. Nós gostamos da presença de Deus. Nós gostamos de adorar a Deus. É verdade ou não é? Não fica chateado comigo não, tudo bem, gente? Amém? Nós gostamos da presença de Deus. Nós gostamos de ajudar a Deus. A única coisa que a gente não gosta é ajudar quem está precisando da gente. E talvez você não sabe quem está ao seu lado. Não é porque essa pessoa não está sangrando, isso não quer dizer que ela não está sofrendo. Talvez tenha alguém do teu lado que está sofrendo, precisando de ajuda, e você não percebeu ou não quer ajudar. E esse levita olha, mas não ajuda. Ele prefere só adorar a Deus. Ama a Deus, mas não ama o seu próximo. Eu declaro em nome de Jesus Cristo: você não será assim. Sabe por que você não vai ser assim? Porque um dia você ficou pelo meio do caminho, e um dia alguém te estendeu a mão, e hoje você está aqui ouvindo essa palavra com lágrimas nos olhos. Se Deus te ajudou, você também pode ajudar quem está precisando. Levanta as tuas mãos e fala: eu recebo essa palavra. Mas a Bíblia fala de um bom samaritano. Fala o bom samaritano. A Bíblia fala no versículo 33, diz assim no versículo 33: mas um samaritano, estando de viagem, chegou aonde se encontrava o homem, e quando o viu, teve piedade, aproximou-se e enfaixou-lhe as feridas, e derramando nela,
vinho e azeite. Depois colocou seu próprio animal e levou para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse: cuide dele. Fala, cuide dele. Agora passa o bom samaritano. Você sabe quem são os samaritanos? Não? Os samaritanos é uma mistura de judeu com babilônicos. Samaritanos e judeus não se davam bem. O caminho do samaritano era um, o caminho do judeu era outro. Um judeu conversando com o samaritano, ele podia até ser expulso da sociedade, até da sua própria família. Samaritano era conhecido como pessoas leprosas, imundas. Mas por que os samaritanos eram deste jeito? Era conhecido como traidores. Era uma mistura de sangue judeu com babilônicos. Então os judeus odiavam os samaritanos. Eles não conversavam. Eles não entravam nas mesmas lojas, nas mesmas casas. Quem está me entendendo o que eu estou querendo dizer? Mas Jesus está contando essa história para provar o coração deste homem, desse perito na lei. Os judeus, os samaritanos, tinham condutas que não eram aprovadas pelo judeu. Eles comiam coisas impuras, eles adoravam outros deuses, eles adoravam Deus e outros deuses. Por causa disso, e tinha uma rincha entre eles. Agora a Bíblia fala que está passando esse samaritano, um homem puro, um homem excluído da sociedade. E quando ele olha quem está no chão, e o pior, quem está no chão não é um samaritano, é um judeu. Mas ele olha para aquele judeu, ele não se importa com os seus conceitos, e começa a ter piedade daquele homem, porque está sangrando, está quase morrendo. Ele deixa os seus conceitos e começa a olhar para uma causa. É como se ele falasse assim: não importa as tradições que eu vivo, o que importa é que a vida desse homem está quase acabando, e eu não vou deixar ele pelo meio do caminho. Por mais que ele não goste de mim, por mais que nós tenhamos nossos atritos, agora não é momento de conceito, agora é momento de causa. Eu vou pegar ele e vou cuidar dele, e vou ajudar ele, vou estender a mão para ele. E Jesus contando essa história para quem? Para o mestre da lei, dando uma lição ao mestre da lei. Só que esse samaritano, além de ajudar ele, de limpar suas feridas, esse samaritano coloca em cima do seu próprio animal e leva para a hospedaria. Fala, hospedaria. Uma pergunta: por que o samaritano não levou o doente, o ferido, o machucado para a sua própria casa? Por que o samaritano não pegou aquele judeu, aquele homem que foi assaltado, espancado, não levou para um hospital? Por que o samaritano não pegou aquele homem e não levou para a sua própria casa? Por quê? Mas a Bíblia fala que o samaritano levou ele para a hospedaria. Fala, hospedaria. Mais forte, hospedaria. Sabe por que ele levou para a hospedaria? Por incrível que pareça, igreja, a hospedaria naquele tempo é como se fosse hoje um hotel na beira do caminho. Quem está me entendendo? Eu vou falar uma coisa para vocês, mas não ri não, tá bom? Eu não gosto de andar muito de avião, sabia disso? Eu não gosto. Eu tenho meus motivos. Porque você entra no avião, já chegou, você nem aproveita a viagem. Segundo, eu não gosto muito porque balança muito, eu tenho um medo danado. Eu fui para a Colômbia, junto com meu irmão Bispo Santiago e alguns irmãos que eu tenho abençoado.
E eu estava com medo, balançava, o Santiago passava perto de mim e falou: estamos passando por cima do mar. Eu falei: meu Deus do céu, quantas horas estão passando por cima desse mar? Se cair, vai botar todo mundo parar no fundo do mar. Meu Deus, e quando gente, eu vou falar para você, eu não dormi. O bispo Luca, ele roncava, ele dormia em paz. Eu não conseguia. Então tem o meu motivo de não gostar de avião, amém? Eu gosto mesmo, sabe de quê? É de pegar o meu carro, botar na estrada, pegar uma Belém Brasília, amém, pessoal? É ou não é? Eita, botar a família. Às vezes você dá uma paradinha, aquelas paradinhas que é boa, como um pastel, um caldo de cana, é ou não é? Tira umas fotos abençoadas. Mas é bom demais. Algumas pessoas falam: isso é coisa de peão. Eu falo: pois eu sou peão, meu irmão. Eu gosto de pegar uma estrada. Quanto gosto também disso também? Oh, meu Deus, estou bem que eu não estou só. Louvado seja Deus. Obrigado, Senhor. Mas eu não gosto de viajar à noite. Nesse caso, das 6 horas da noite, eu paro num hotel. Todo mundo desce do carro. A gente janta, descansa. 6 horas da manhã, liga o toca-fita do carro, bota um louvor bom, é ou não é? Amém ou não amém, gente? E pega a estrada de novo. Mas onde a gente para? Na nossa hospedaria. Por quê? Porque é perigoso viajar à noite. A hospedaria naquele tempo servia para isso. Você não tinha como você seguir a sua caminhada à noite, porque os ladrões podiam te roubar, podia acontecer alguma coisa pelo meio do caminho. E eu entendo, sabe o quê? Que todos nós temos uma viagem. Todos nós somos passageiros nessa terra. E o nosso lugar não é nessa terra, o nosso lugar é no céu. A estrada é longa, o caminho é perigoso, mas Deus colocou a sua hospedaria para nós descansarmos e ser tratado. E essa hospedaria é a igreja de Jesus Cristo. É a igreja de Jesus. Você precisa, nós vamos para o céu, mas ninguém vai para o céu se não passar pela igreja. Porque a igreja é um lugar aonde, irmãozinho, você é tratado, você é curado. Hoje eu entendo porque o bom samaritano levou aquele homem para a hospedaria, para tratar as feridas dele. Quantos estão aqui na igreja hoje precisam ser tratados em nome de Jesus? Sabe por que você está aqui hoje na igreja, meu irmão? Sabe por que você está hoje aqui na sua hospedaria? É porque Deus quer tratar as tuas feridas. Deus quer te curar. Se você não for curado, você não vai conseguir chegar lá. Você não vai conseguir chegar no reino. Você não vai conseguir ser salvo. E Deus quer tratar as tuas feridas, porque o teu lugar não é nessa terra. O teu lugar é nos céus. Lá é o seu destino final. Agora, eu fiz um pequeno estudo. Eu descobri que todos os judeus e samaritanos, o único lugar que todos ficam juntos, judeu e samaritano, adivinham aonde eles se ficam juntos? Na hospedaria. Todos eles ficam juntos na hospedaria. Porque quem tentar seguir caminho à noite está correndo risco de vida. O que significa isso, bispo? Significa que na igreja nós temos branco, nós temos negros. Eu quero ouvir amém. Na igreja nós temos vermelho, nós temos amarelo. Na igreja nós temos pessoas boas, mas também temos pessoas ruins. Na igreja nós temos falsos adoradores, mas na igreja nós também temos verdadeiros adoradores. Na igreja nós temos pessoas comprometidas, mas também tem pessoas que não honram as suas alianças. Na igreja, meu irmão, nós temos gente de qualquer jeito. Sabe por quê? Porque essa casa, ela não é só sua, essa casa é de Deus. Então todos sejam bem-vindos. É muito fácil você dizer: a minha casa é a igreja. Muitos começam a dizer: eu sou a igreja. Irmãozinho, deixa eu falar aqui uma coisa. Vamos tirar esse ponto e colocar uma vírgula. A sua casa é a casa de Deus. Eu acredito que Deus habita na sua casa, amém ou amém?
Eu acredito que os anjos do Senhor, Deus abriu nossa casa. Mas falar que eu sou a igreja, eu sozinho sou a igreja, que a minha casa é a igreja, que eu não preciso mais frequentar um templo, que apenas são 4 paredes. Deixa eu te falar aqui uma coisa: na tua casa entra prostituta? Não, entra. Na casa de Deus entra prostituta, sabia disso, irmãozinho? Mas sai uma mulher de honra. Na casa entra um bandido e sai um homem trabalhador. Na casa de Deus entra um cego e sai alguém com visão. Na tua casa, irmão, não entra bandido e se entrar para te roubar. Então, irmão, a tua casa não é a casa de Deus, a tua casa é a tua casa. O negócio é que a gente não quer passar pela hospedaria de Deus. E Jesus, a Bíblia fala que o bom samaritano pegou aquele homem ferido e levou para sua hospedaria e disse: cuide dele. E quando eu passar de viagem, fala, quando eu passar, eu pagarei tudo que você gastar com ele. Quando acredita que Jesus vai voltar? Quando acredita que Jesus vai passar por essa igreja mais uma vez para buscar nós? A pergunta é: quando ele passar, você vai estar na igreja? Quando ele passar, será que você já pegou a estrada e vai seguir o seu próprio caminho? Bispo, eu não gosto da igreja porque tem gente que é muito chata, tem muita gente que é fofoqueira. E é verdade, irmão. Mas essa é a casa de Deus. Ah, eu não gosto da igreja porque tem um irmãozinho que dá um glória tão alto, isso me irrita. Ah, sabe uma coisa? Eu não vou ficar nessa igreja não. Eu vou sair da minha hospedaria e vou pegar a estrada. Escute. Eu prefiro que você fique na hospedaria de Deus do que você ser arrebentado no meio do caminho e ser roubado. Levanta tuas mãos. Fala assim: Senhor Jesus, eu amo a tua casa, Senhor. Só me ajude a amar o meu próximo como a mim mesmo. Repita mais uma vez: Senhor Jesus, eu não sou fácil de ser amado, mas eu sei que tu me ama, e o teu amor vai me dar força para me amar o meu próximo também. Eu não estou querendo dar uma de bonzinho não. Sexta-feira eu passei a vir aqui numa reunião aqui na igreja. Saindo da reunião, tem um semáforo ali, assim que sai da igreja ali. Tinha uma moça, uma senhora com 2 crianças, uma pendurada aqui e uma pequenininha. Eles eram da Venezuela. Aí quando eu parei o carro, ela veio na porta do meu carro e falou assim: Senhor, eu não quero dinheiro não. O senhor tem comida para me dar? Não precisa também estar cozida não. Se tiver crua eu sei fazer. Eu só quero só comida, porque eu preciso dar para os meninos. Já é 1h da tarde. Eu ganho hoje muito pouco. Aí o semáforo, o que, gente? Abriu. Eu falei: não tenho, minha querida. Falou: tudo bem. Obrigado, senhor. Aí o semáforo abriu, eu fui seguir meu caminho, olhando para o retrovisor do carro e o coração apertado. Eu falei: ah, meu Deus do céu. Ufa. Eu falei: ah, amém, amém. Fui ali no pãozinho de açúcar, tem um pão de açúcar ali, não tem? Fiz umas comprinhas ali. Pegou um saquinho de arroz, um pacote de feijão, umas sardinhas. Lembrei dos meninos. Menino gosta de biscoito, danoninho, todinho, né? Eu fiz a compra lá, entendendo? Enchi. Voltei por aqui, passei pela frente da igreja, fui lá. O semáforo, quando eu preciso que ele fica fechado, ele não fica fechado, é ou não é? Eu parei o carro, ele já estava quase abrindo, eu parei o carro, falei: meu Deus, tem que ser rápido. Eu abri o bagageiro, falei: senhora, vem cá.
pega aqui o sacolinho, fica lá. Aí eu lá, aí eu abri o semáforo, aí o meu carro tá na frente de todo mundo. Aí o rapaz foi tão bom, falou: não, meu filho, fica tranquilo, eu espero, tá? Pode ir lá ajudar. E eu ajudei ali, entreguei. Falei: senhora, quem mandou alimentar a senhora hoje foi Jesus Cristo, tá? Deus não vai desamparar a senhora, tá? E nem os seus filhos. A senhorinha, ela nem me falou obrigado. Não porque ela foi mal educada, não. É porque ela não aguentava. Ela só soluçava, sabia disso? Ela só soluçava, ela só chorava. Eu falei: não chora não, tá bom? Deixa eu ir, tá? Deus te abençoe, viu? Peguei meu carro, saí. Sabe por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes nós ajudamos pessoas que não conhecemos. Não é verdade? Mas às vezes você não ajuda quem você conhece. Às vezes você tem paciência com pessoas que são estranhas, mas você não tem paciência com seu pai, com a sua mãe, com o seu amigo, sabia disso? Talvez o seu amigo está do seu lado, mas está passando um momento difícil. Talvez o seu amigo está passando por um momento de depressão, pedindo a morte. Às vezes você tem paciência com tanta gente, mas não tem paciência quem está realmente do teu lado. Escute. Hoje nós precisamos ter um coração mais sensível à presença de Deus, sabia disso? Um homem que perde a sensibilidade por Deus maltrata o seu próximo. Quantos confiam na bondade de Deus? Moral da história: é como Jesus está falando assim: ô seu mestre da lei, eu sei, você está me botando na prova. Você está me chamando de samaritano só porque eu sou humilde. Quem está entendendo agora? Mestre da lei, doutor da lei, você está me chamando de impuro. Você não acredita que eu sou Cristo, que eu vim salvar, que eu vim restaurar. Tu está me chamando de samaritano só por causa das roupas que eu estou vivendo. Tá bom, para você eu sou um samaritano, mas para muitos eu sou um bom samaritano. Eu sou Jesus, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Para você eu sou samaritano, mas para vocês eu sou o Cristo. E muitas vezes, irmãos, nós tratamos Deus, Jesus Cristo, como bom samaritano, ou como samaritano. Sabe como? Você não gosta, acha que Jesus é impuro, porque Jesus não apoia o aborto, é samaritano, é impuro. Ideologia de gênero, é samaritano Jesus. Muitas vezes nós tratamos Jesus como samaritano, mas Jesus não é samaritano. Jesus é vida, Jesus é salvação. Nós não podemos tratar Jesus como um samaritano. Nós devemos tratar Jesus como o nosso Cristo. Não é porque ele não faz o que você quer, não é porque ele quer que que Jesus tem que respeitar os teus conceitos. Jesus não vai respeitar os teus conceitos. Jesus vai se importar com a causa. Para fechar, é como Jesus estiver falando: então tá bom, você acha que eu sou samaritano, eu posso ser um samaritano para você. Se eu sou samaritano nessa história, então quem é aquele que está ferido no meio do caminho? Sumo sacerdote. Quem é aquele? Aquele é você. E quem te ajuda nesse momento sou eu. Não importa se você é mestre, não importa se você sabe, se você não sabe, mas o que importa é que eu sempre quero ajudar. Eu ajudo quem precisar. E eu sei que existem pessoas aqui que precisam de ajuda, sabia? Talvez a religião passou por você e não te ajudou. Talvez os seus amigos passou, viu você sofrendo, não te ajudou. Mas o bom samaritano não vai deixar você no meio do caminho. Ele vai te ajudar.